Vem cá, deixa eu trazer uma notícia importante lá da cidade de Uberaba, uma triste notícia. Lembra quando eu falo que eu tenho pavor, medo, quando a gente ouve a palavra perseguição? Por mais que é uma ação feita pela polícia atrás de criminosos. Mas nessa movimentação tem gente circulando, gente trabalhando. E teve um motociclista por aplicativo que estava trabalhando, que morreu depois de ser atingido por um motorista que estava fugindo da polícia na cidade de Uberaba. Gabriela Francis também comigo nessa sexta-feira para trazer as informações. Dia triste, né? Dia muito triste para uma família e para muitos aí em Uberaba, né, Gabi? Com certeza, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Um dia muito triste. Um homem motorista de aplicativo morreu ontem após ser atingido por um outro veículo. Veículo esse, né, de acordo com as informações da polícia, que era dirigido por um homem que estava fugindo da polícia. Os militares receberam informação de que esse homem estava armado em uma caminhonete, então tentaram abordar este homem que fugiu e durante a fuga acabou atingindo a motocicleta de Carlos Silva, um homem de 54 anos que estava trabalhando, né, Rafa? Eu estou aqui com a Cíntia Oliveira, esposa do Carlos, que ficou sabendo de tudo isso inicialmente por meio de informações na internet e depois foi consultar diretamente com a polícia. Cíntia, boa tarde para você. Muito obrigada por conversar aqui conosco do Balanço Geral. Como é que foi essa situação inicialmente? Como é que você soube de tudo isso? Boa tarde. Ele saiu ontem, era 5 horas para trabalhar. Eu cheguei às 5 horas, eu sou professora, então é o horário que eu cheguei. A gente se encontrou rapidamente, ele saiu para trabalhar e ele não retornou de costume, que era por volta das 8h30, 9 horas da noite. Aí quando foi por volta das 10, fiz os meus 2 filhos dormir. Nós temos 2 filhos, um de 1 ano e uma de 6 anos. E ele não voltava, mandei mensagem, não respondia. Aí eu peguei Aí quando foi 00:50 eu liguei, dei um jeito de ligar para a polícia perto da 1h, só para ver se tinha alguma informação. Aí a polícia de primeira instância falou que não era assim, tinha que esperar mais. Mas me dá um nome que eu olho. A hora que ele olhou, aí ele viu, ele falou: ó, moça, eu vou mandar uma viatura na sua casa para te levar porque seu marido sofreu um acidente. Eu falei: não, eu preciso ver alguém para olhar meus filhos, né? A minha vizinha ficou com eles e aí eu fui com o outro vizinho para o hospital. Chegando lá, a assistência social falou que ele deu uma parada cardíaca no local, foi entubado. Depois de ser entubado, ele foi direto para o hospital, lá deu mais 2 paradas cardíacas, teve traumatismo de tórax craniano, infelizmente. Mataram o meu marido, literalmente mataram o meu marido. E o que eu faço com 2 crianças? Minha filha, antes de dormir, ela falou assim: mamãe, vamos esperar o papai pra gente dar UPA nele, que é o abraço antes de dormir. Eu falei: amanhã você dá esse UPA. E agora? Meu filho de 1 aninho falou o seguinte: mamãe, adeu papai. Eu falei: o papai vai chegar. E ele não chegava. Cíntia, e ele estava trabalhando, né? Já mais ou menos aí cerca de 1 ano que ele fazia esse trabalho por aplicativo. Por que ele fazia esse trabalho? Ele também tinha um serviço, né? O Carlos, ele era funcionário público federal, pela Universidade Federal, e ele sempre tinha vontade de ter uma moto melhor, né? E aí ele comprou essa moto e falou assim: eu vou fazer Uber nela para não tirar do nosso orçamento, então eu vou pagar as prestações dela através do Uber. Então faço 1, 2, 3 horas por dia e já pago as prestações dela. E era o que ele estava fazendo, porque ele gostava de andar de moto. E aí era por isso que ele fazia Uber, mas não era a fonte principal, era só para poder pagar as prestações da moto. E isso já era algo que te dava medo, né, dele estar todos os dias no trânsito? Sim, ele sofreu um acidente em 2008, né, ficou bem grave. E agora, novamente, né, nos 2 acidentes, ele não teve culpa. Então, assim, é revoltante, é literalmente revoltante. Você saber que um pai de família sai para trabalhar, promete um UPA para a filha e não volta para poder cumprir porque alguém resolveu que nesse dia ia fazer besteira, sabe? Que não ia cumprir com as leis. Então, assim, a gente tem que pensar no outro, né? O nosso erro atinge o outro. E foi isso que fizeram com a minha família. Minha família está dilacerada. E agora, o que eu faço?
Rafa, uma informação que também foi passada pela Polícia Militar é que quando a equipe conseguiu abordar este homem, eles descobriram também que já havia um mandado de prisão em aberto contra esse homem. Então, era uma pessoa que não deveria estar nas ruas, né? E isso também, essa revolta vem disso também, né, Cíntia? Essa revolta é isso, sabe? Porque a gente faz tudo certo, a gente cumpre tudo, a gente é honesto em tudo. E aí, de repente, alguém resolve ser desonesto, sabe? Você resolve fazer as coisas erradas e atinge o outro. Isso que dói na gente, né? Porque não atingiu só o meu marido, não levou só meu marido, levou minha família, os meus filhos. Eu tô indo pra casa agora contar pra minha filha que o papai virou estrelinha. E aí? E este homem, né, foi preso. Agora, a justiça, né, ela é o que a gente espera que seja feito, né, Cíntia? Eu espero que a justiça seja feita, mesmo sabendo que ela é falha, mas de Deus não falha. Eu creio na justiça divina, que vai ser feita de qualquer forma. Muito obrigada, Cíntia, a equipe do Balanço Geral presta todo o nosso apoio, nossos sentimentos, porque é realmente revoltante, como você mesma disse, porque é um pai de família, é um homem, um trabalhador que estava somente trabalhando, né, Rafa? Infelizmente, acontece uma tragédia dessas que é desencadeada aí por ação de uma pessoa que nem nas ruas deveria estar. É com você, Rafa. Gabi, primeiro, levo meu abraço para a Cíntia, um momento muito difícil. Muito obrigado por ela ter, num momento como esse, né, sem cabeça nenhuma, parado um pouco para conversar com a nossa equipe. E ao mesmo tempo é um momento de revolta. Hoje é uma sexta-feira, a gente começou o programa trazendo boas notícias, mas infelizmente tem notícia ruim também, e uma notícia que atinge a gente direto no peito mesmo. Para você que é pai, para você que é mãe, que acompanha o nosso Balanço Geral, eu fico pensando no que essa mãe falou agora. Quem é que vai abraçar essa menina de 6 anos? O que vai dizer para o menininho de 1 ano que está perguntando pelo pai? E tudo por causa da ação de um responsável que estava no trânsito. Desculpa, tá, gente? Eu sou pai, vocês sabem disso. E eu fico pensando que uma situação como essa poderia acontecer com qualquer um de nós. Que trabalhamos, que pagamos nossos impostos, que circulamos na nossa cidade, na nossa região. E infelizmente, tem gente que não é do bem, que não respeita as regras, não respeita as leis e está colocando em risco a vida de uma família inteira. É muito difícil. E ao mesmo tempo, traz uma revolta que é importante compartilhar e é importante gritar em relação a isso. As nossas autoridades precisam acordar. A nossa legislação precisa mudar. Nós estamos falando de um homem que estava fugindo da polícia, que já tinha mandado de prisão, ou seja, já tinha uma ficha criminal e que ao mesmo tempo estava circulando, estava solta. E a partir do momento que ocorreu uma abordagem da polícia, ele fugiu. E foi nessa fuga que ele atingiu o Carlos, que estava trabalhando com a sua motocicleta. Na hora de escolher quem vai ser o seu representante, lembre-se de histórias como essa, de verdade. Para que a gente tenha realmente justiça e principalmente segurança, porque se esse cidadão tivesse preso, essa situação envolvendo o Carlos não teria acontecido. E é muito difícil imaginar como que vai ser a vida dessa educadora que trabalha na educação e que ao mesmo tempo dentro de casa tem essa responsabilidade linda de cuidar da filha, do filho, contando com o apoio do pai a todo momento e que agora vai ter que fazer isso tudo sozinha.
que dizer. Desculpa.